Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai fazer um programa de descomprovação das interjeições que nos intimidam principalmente na cadeia das reações que dizem na adversidade dos meios uma propensão, um propósito. Vamos fazer uma compreensão sistêmica das interferências que nos fazem fazer entre esses ajustes automáticos de reação, reagir além do conselho reagente para poder desprender em atividade uma aparência de pressão que vai constringir e vai desenfortalecer a imagem que diz surgir desse reflexo de reação. Ou seja, isso é uma direção de condução do controle sanguíneo em operação de dinâmica. O estabelecimento da dinâmica sobre a estática contraciona vasos a ponto de consensualmente preencher o vaso na proporção de chegada com maior eficiência. Esse preenchimento de vaso com maior eficiência faz com que o organismo ampare a força torque, que os dígitos de diferenciação que o organismo descompassivamente tenta estabelecer bioquimicamente, fisicoquimicamente, uma descontração oposta para vencer essa força torque, que é a força que diz sobre as contrações oponentes um comprimento valente. E a gente só consegue valentia vencendo ou desviando as oponências. Você desvia das oponências de direção, ou você encara elas até que desse desencarar você consiga descomprimentá-la com uma via, uma antena superior de desvio sanguíneo, porque o sangue, a cadência do corpo, ela se descomporta a partir da bomba cardíaca, né, que é um motor que diz em ritmo a regulação da pressão, onde faz a distributiva de sangue através dos vasos. Principalmente quando sai do coração, da veia aorta, ela se bifurca, contracionando entre essa bifurcação força para poder o sangue, em uma estação de saída, fazer a ejeção, elevando o sangue para regiões superiores, e a ejeção com força gradiente gravitacional
para levar o sangue para regiões inferiores, na verdade. Quando o sangue passa pelo vaso central de calibre grosso, ele faz desejeções que são, a partir da oxigenação, são ímãs que diz ao sangue para poder desviar. Esses ímãs são desejeções que fazem que as células fazem gurgitações, né? Por exemplo, se a célula está cheia, ela manda o sangue que bate nela desvia. Agora, se ela está vazia, quando o sangue chega e passa, o sangue desorienta a célula a se ligar na bomba, a se bombear. A bomba que a célula faz para chamar sangue vem do efeito salínico que contém o sangue, né? Os íons de sódio. Então a célula ela manda potássio para fora para esse potássio abrir sobre essa força oncórtica. Ela abre o canal e o oxigênio entra. O sangue oxigenado, os íons do sangue, né, os alimentos do sangue entram sobre esses canais abertos, né? E aí o sangue está passando. Se a célula está preenchida, opa, beleza, tchau sangue. Tchau sangue. Agora se a célula não está preenchida, olha o sangue passando. Bate na célula e aí a célula abre os canais. Opa, o sangue está vindo. Aí ela tenta fazer a bomba de puxar tudo que ela precisa para poder se segurar como célula, sabe? Enquanto o sangue estiver passando. Enquanto o sangue estiver passando, ele vai manter a célula rígida e segura dentro de uma estabilidade. E essa estabilidade, ela dentro do limite da célula, sobre a célula a gente tem um exoesqueleto. Não, um esqueleto, citoesqueleto. É o esqueleto da célula. E aí esse citoesqueleto cita para o sangue que está de boa. E aí o sangue vai passando pelos outros canais. Quando a gente fica muito tempo sem se movimentar, ou seja, fazer os desestiramentos de regiões do corpo, principalmente em regiões mais internas, porque o organismo, o órgão, né, o preencher de sangue no órgão, a qualidade de preenchimento vai estar correlacionado com o desestiramento do órgão. O estirar do órgão faz com que o sangue passe e prevaleça com mais harmonia. Essa harmonia despreenche e desadequaciona esse órgão com oxigênio, sangue oxigenado, que é ótimo desfibrilador, elemento de desfibrilação. Sabe quando o médico passa um creme no paciente antes de jogar o desfibrilador? É aquele creme, aquela emulsão, ela facilita a desejeção de sangue, que é uma água, é oxigênio. O oxigênio, H2O, facilita. Então, sangue oxigenado, sangue com um pouquinho de água, né? Água e oxigênio, água na forma de gás, junto com as moléculas, ajuda sobre a proporção da célula, a desfibrilação dela, para que ela se enalteça de atividade e faça suas funções metabólicas, ou mande as organelas, que são a banda de uma célula, são as organelas, né?
É como se a gente tivesse a placa-mãe e vários componentes dessa placa-mãe. Então a placa é a célula. Nessa célula existem várias organelas. E aí, se uma organela está desritmidificada, com o trabalho e essa atividade, com essa desfibrilação proporcional, ela consegue mandar a organela desritmidificada a se ritmidificar, a se tornar íntima dessa contração exploratória energética, né? E isso é a sua graça, é eu contando com a sua graça, porque se você ficar sem a graça, você vai desenobrecendo o seu estado e vai desencontentando as pessoas ao seu redor com o seu desencontentamento. Entende? Como que é tudo todo mundo tem uma parcela de culpa na harmonização. E aí então a gente vai mostrar isso com mais detalhes agora. Então aqui a gente vai colocar assim, ó. Efeitos do sangue ultrajando a sua distributiva viagem que desespaciona o sangue nas células proporcionais. Então o nosso primeiro protagonista aqui desse vídeo, para fazer essa cadeia aqui, vai ser o nosso plástico. O plástico, ele é um elemento da natureza sintético. Ele é nobre porque ele é formado pela união de grandes cadeias moleculares chamadas polímeros. Então, uma cadeia de moléculas menores forma o que a gente chama de plástico. Nessa cadeia de moléculas menores, eu posso enrijecer ou desenrijecer as suas estruturas, os seus monômeros. E dentro do processo químico de produção desse plástico, e dentro desse enriquecimento ou desenriquecimento do monômero, ele se torna protagonista de um serviço. Então o plástico ele está disservindo estruturalmente sobre a sua forma, sobre o seu projeto de se informar para alguém. O plástico, como os monômeros organizados formam os polímeros que vão formar os plásticos, dentro dessas reações químicas e desses monômeros, eu posso instruir o plástico a se desinformar sobre várias formas, e essas formas elas vão acondicionar a carga que eu resolver colocar nesses plásticos, certo? Pegando o princípio ativo desses plásticos e colocando analogamente aos órgãos, você percebe que sobre essa forma, várias regiões do plástico se diferenciam umas das outras em função das reações químicas que elas
estão em contato. Então, aqui a gente tem regiões mais rígidas por conta das reações químicas e dos produtos das reações químicas que utilizaram os monômeros dos polímeros. E aqui eu já tenho outra região, né? Ora, se analogamente eu utilizar esse artifício e pegar os órgãos, né, os tecidos, vocês vão ver que da mesma forma os órgãos do corpo humano são regentes a partir dos contatos que eles fazem com outros órgãos. Então esse planejamento de organização desses tecidos que são no plástico são grupos de polímeros, né? No organismo são grupos de células. Só que da mesma forma essas células são feitas a partir de reações químicas no desenvolvimento intrauterino. E mesmo extrauterino, né, depois que a pessoa nasce, continua o ser dentro de um útero, porque o que é o ser está revestido por uma camada. Então, essa camada de plástico que desinforma algo sobre essa estrutura também é contido em um organismo. E principalmente dentro dos organismos que é composto por vários tecidos. A pele é um tecido, né? Ela se desinforma a partir do alojamento dos outros órgãos, que desexpressam a ela a sua formação. Então tudo é uma cadeia de formas, né? De desemplastificação, carregar um produto. Ora, se cada plástico consegue servir a uma carga, né? Vamos pegar aqui esse aqui, não. Aqui já aqui, ó. Cada plástico serve a uma carga, né? A gente tem tem os tubos PVCs. Logo o organismo, cada grupo de células que vão formar um produto de plástico, né? Na verdade, não é um produto. Aqui, ó. Um produto que vai descarregar algo vai precisar de um molde e de uma capacitância diferente, né? Logo, se eu quero carregar água, vai ser diferente de carregar alimentos sólidos, né? Por exemplo, a gente tem o plástico que forma sacola e a gente tem o plástico que vai formar garrafinha de água. No organismo, da mesma forma, a gente tem os plásticos as células que vão formar o cérebro e as células que vão formar o pulmão. Porém, continuam sendo monômeros, continuam sendo células, entendeu? Só que a variação química sobre as adequações das atividades os propuseram sobre as desinformações mais propensos para carregar algo, né? E dessa carga existe uma transmissão. A transmissão é o suportar dessa carga, né? A transmissão colinérgica, a transmissão que a sacola serve, não é carregar um produto. Essa é o desserviço da sacola. A transmissão que o organismo faz das cargas, o organismo não,
o órgão faz das cargas que ele está pré-condicionado a servir é descarregá-las elas, né? Agora vamos ver o que é cargas, né? E horas cargas, que cargas são essas que são tão importantes? Ora, nós temos os 4 elementos, né? E esses 4 elementos, sobre proporções, descarregam a natureza e exigem da natureza complexos diferentes, pois eles descarregam sobre as formas que a natureza pode desintegrar a eles suas condicionais, seus ajustes proporcionais que desamparam essa natureza constante. Então esses 4 seres, esses 4 elementos descarregam na natureza a sua justiça, e a natureza se faz justa descarregando esses elementos. Só que sobre essas desproporções, né, proporções matemáticas, sobre essas desproporções matemáticas, a gente consegue vários temas que são produtos. A proporção não é uma barra, olha, e dessa barra eu não tenho um dividendo e um divisor. O divisor é a justiça que diz sobre a barra a carga que o dividendo deve proporcionar um produto. Ora, vejam bem a natureza. Eis a fórmula X. Não é essa a fórmula X, pois esse X da questão é o protagonista de toda a harmonia. Vejam vocês mesmos. Simetria. Desde um mosquito até um ser vivo superior, até um ser vivo que é imaginado, por exemplo, esse ser vivo aqui, que são extraterrestres, né, que não têm dividendos na nossa consideração, mesmo eles, na nossa imaginação, são simétricos. E simetria não é a desoposição de dois lados que se sustentam sobre o desempuxo de um meio, né? Sobre a descontração de um meio que revela duas partes iguais. Toda a vida em lei tem esse meio. O meio não é uma barra que divide a oposição. Vamos equiparar essa contração de palavras numa imagem. Nice.
Então, como a gente tem essa lei na natureza, olha, se a gente pegar esse organismo, virar ele de lado assim, ó. Ixi, deixa eu ver se a gente vê só um meio, né? Reparem para vocês verem. Aqui a gente tem só um meio dele. Então, nenhum ajuste desse meio sobre a justificação da natureza, ele desexpressou a proporção desse meio para ser sustentada por um outro meio. Então o que ele fez? Ele fez a interseção. Essa é a divisão. Então, a gente sempre tem nenhuma comunicação, né, orgânica, um divisor sobre um dividendo. Ó, um dividendo sobre um divisor. E isso, fechando no organismo, ó, revela a igualdade. Ó. Se eu fechar essa informação, eu tenho a igualdade dela. E aí eu espremo essa igualdade em um vaso e desenvaso, carrego, como uma pilha carrega, sabe? Ou eu descarrego, ó, como uma latinha descarrega. E esse descarregar no organismo vivo, ele se faz constante a partir desse sistema aqui, ó. Olha como o seu organismo é complexo no sentido da inteligência de integrações de organizações de distribuição sanguínea. Tudo isso aqui são arcos distributivas, né? Olha vocês, aqui a gente sempre tem divisões, ó. Conseguem ver essas distribuições? E as colhidas dessas divisões. Então, o sangue, o vaso vermelho, ele está sempre resolvendo questões. E o vaso azul, ele está sempre escolhendo as resoluções das questões. Então a gente tem vasos. Então vaso vermelho e vaso azul. Vaso vermelho, ele vai estar resolvendo questão. E vaso azul, ele vai estar colhendo resolução. E se é uma balança, a vida, ela se sustenta entre a comunicação desses dois vasos, né? Desses dois, comunicantes.
Então, dessa desorientação de divisão, voltando aqui, né, para a parte, mesmo imaginando um ser, a gente só consegue imaginar um ser que consegue chegar na Terra por essa desexpressão, por experiência da constatação dessa lei, que toda a vida se desvida em equilíbrio em um meio a partir da sua simetria. Não importa que tipo de simetria nesse sentido cognitivo, existe uma simetria para poder desproporcionar essa balança dos comunicantes, que resolvem questões e que colhem as resoluções dessas questões. Porque a vida faz questão de viver. Entenderam? E a questão que ela faz é essa desrazão e essa desproporção, por justiça da natureza, que é ao tempo todo sendo injustiçada pelos elementos, pois os elementos eles só são pela justiça, e a justiça é o que guia o equilíbrio. A justiça consegue propagar por conta do equilíbrio. Ela diz a proporção correta de um ser, o estado de um corpo quando todas as forças que atuam sobre ele são nulas, ou seja, somadas. Se a força não é nula, existe uma carga, e uma carga se diz em plástico, e desinforma o plástico a partir da carga. Logo, se uma sobrecarga se diz em carga em um órgão, olha aqui, o equilíbrio, ó, sobre as forças atuam sobre anula, somando as forças exercidas sobre esse objeto, a pessoa resulta sempre em zero. Se resulta sempre em zero, se não está igual a zero, está com carga. Ora, se o organismo que procura sempre o estado de equilíbrio, a homeostasia, homeostasia indica a propriedade do organismo de permanecer em equilíbrio mesmo quando ocorrem mudanças radicais no meio externo. Legal. Isso fala da temperatura, né? Temperatura. Daqui a pouco eu lembro. Mas aqui, se tende a zero, zero é a justiça do equilíbrio, é a justiça de um corpo sobre a natureza, que diz constante a justiça do equilíbrio. Se ele está sobrecarregado, né, ele vai desacordar sobre essa sobrecarga, e essa sobrecarga, se tornar constante, vai desajustar a justiça do organismo para que ele se torne justiça em uma desinformação. Essa desinformação, assim como o plástico sofre sofre esse esticar de fibras, sacola de plástico, um pouquinho. Melhor pegar ali um exemplo. Não, já tenho aqui, ó. Imagina o seu organismo, né? E aí, a forma como que ele fez para poder se manter estável é a dissimetria. Então, olha, nesse plástico a gente tem uma área que é simétrica e ela se sustenta na vida por essa simetria. Se eu colocar cargas nela, por exemplo, isso aqui, e fazer o teste nesse plástico, opa, esse plástico consegue descarregar essa carga aqui, ó, certo?
Agora, se eu tentar colocar nesse plástico uma carga maior, olha assim, ó, sai com facilidade, né? Agora, se eu tentar colocar uma carga maior, por exemplo, esse objeto aqui, ó, não vai entrar. Se eu insistir, eu vou desajustar esse plástico a ponto de danificar o plástico. Olha o que o dano faz, ó. E dano nenhum tem volta. Nenhum. Qualquer pessoa que falar com você que foi lesada e que tem volta é mentira. Sabe? A volta que você vai ter que fazer para poder desmentir ao organismo vai ser um desajustamento sobre a obediência de um novo ajustamento sobre aquilo que você sofreu. Então é um trabalho de ajustação dessa injustiça que você causou ou causaram no seu organismo. E isso é uma constante, porque isso situa-se na sua nova orientação a partir desse dano. Voltando então os efeitos do sangue ultrajando a sua distributiva, essas comunicações elas dizem ser rígidas sobre a proporção instalada. Por quê? A proporção instalada ela refere-se sobre a sua sensibilidade constritiva. O que é isso? Sensibilidade constritiva. Quando a gente tem uma linha de ferro, estação ferroviária. Mudança de trilhos. Então, quando a gente tem uma via ferroviária, né, toda a passagem do trem só é sentida pelo reflexo da visão que se tem das pessoas que estão no trem sobre o fora, porque dentro a gente não percebe movimento, não é? Só que se eu ocasiono uma mudança de trilho, essa mudança ela é um evento que faz mudança na velocidade. Então essa mudança na velocidade, bem sensívelzinho, o trem ele vai sentir uma mudança na velocidade por conta dessa mudança de trilho que vai fazer curva, né? Então esse desvio aqui que muda a velocidade é um ponto sensitivo. Um ponto sensitivo é um I. É um I porque o I. Porque esse I ele diz ao ponto uma variação. Então a gente tem Is assim, a gente tem Is assim, a gente tem Is assim. Né? O Is assim, né? Temos vários Is, ou seja, vários efeitos
de pontos em uma variação, pois sempre a cognição se emanta na constante. A manta é o sangue preenchendo o vaso. Por quê? Vasos sem preenchimento com utilização é vaso frágil, vaso atormentado. Sabe quando você vê esse tipo de coisa aqui, ó? Planta insolada. Não, planta seca. Olha só. A planta está atormentada. Tá vendo a tormenta da planta nas suas expressões? Vamos ver a diferença, né? Planta suculenta. Olha a diferença, né, da planta. Ela tá bem sustentada, bem preenchida, né? Planta. Agora vamos planta normal. Olha só. Olha o padrão simétrico dessa vida. Conseguem ver uma simetria que sustenta essa raiz, essa vida? Agora olha essa planta aqui. Essa planta ela tá seca. É uma planta atormentada. Logo, como a cognição da vida, né, do equilíbrio que percute a justiça da vida, a justificação desses elementos no interior de um espelho, de uma alma, ela se emanta por uma constante. Então toda constante, e a constante é o exterior do ajuste, porque geralmente na matemática de ser calibrado pelo ambiente, que da natureza se equilibra com os elementos, promovendo a justiça, o treino diário de um organismo ou uma organização é a manta, é a construção de uma manta que expressa ao meio um equilíbrio, pois equilíbrio é vida. Na proporção da vida, a gente tem a eficiência de equilíbrio, que é contada pelos desvios e essa eficiência aqui, a vida na proporção da vida, a eficiência de equilíbrio. A eficiência de equilíbrio está na mudança de marcha, está na mudança de compasso. Então, se uma vida ela consegue ser equilibrada, beleza, ótimo. Só que quando a gente vive em sociedade e percebe a variação dos Is, que são as variações dos meios ambientes, ou das interjeições
dos meios ambientes, a desexpressão que o meio faz em nós faz uma variação, como essa imagem aqui, ó, como essa mudança de trilha. Essa variação é o tempo que você leva para descarregar o sentido e fazer o ultrajar dessa descarga nas suas formulações matemáticas de fazer dos vasos sanguíneos, né, desses vasos aqui, ó, fazer a calibração com o meio, é o que diz o quanto eficiente você é. Por isso que os atletas treinam muito, né? Porque eles conseguem reger melhor essas mudanças de marchas de impressões que o meio os acusa, né? Dizendo que a justiça naquele meio só será alcançada no seu corpo, nas suas contrações, se você o obedecer sobre as justiças impostas. E as justiças impostas às vezes só desimpõem a você a construir inflexões para que o sangue corra com mais pressão para certas áreas do cérebro do que outras. E para isso você tem que mexer a mão. Olha só, por que a mão? Porque a mão, ela é uma calmoduladora, ela modula potássio por desocupação das inflexões dos vasos que correm para o cérebro. Olha aqui, a gente tem esses vasos aqui, ó. A gente tem esses vasos aqui que são jugulares. Brachial, não. Subclávia. Então aqui, ó, a gente tem a aorta descendente e a aorta ascendente. A aorta ascendente, ela se desvia nessas duas artérias, subclávia e subclávia esquerda e subclávia direita. E essas subclávias, elas se dividem também. Então há divisões do compasso sanguíneo aqui, ó. E essas divisões mudam a marcha. Quando você eleva o braço para cima, você muda a pressão que o sangue faz para correr para o braço e você acelera a pressão que o sangue faz para correr para o cérebro. Então eis a elegância de servir o treino constantemente, porque você, dentro de uma constante, quando você está de bem com o organismo, bem equilibrado, ele automaticamente na motivação ambiente ele obedece e faz as modulações corpóreas para poder se desobedecer à justiça ambiente. As manifestações vestidas de ambiente. Então, essas manifestações vestidas de ambientes geralmente são as infertilizações dos mecânicos. Por que fertilizações são as fertilizações dos mecânicos? Por quê? Peraí, só ver, né? São as infertilizações dos mecânicos. Porque mesmo que o ambiente e você esteja acordoado em equilíbrio, pessoas ouvidas interceptam no meio. Se essas pessoas ouvidas interceptam no meio, é melhor falar vidas, né?
vidas interceptam no meio, eles causam desequilíbrio no meio. Esse desequilíbrio no meio é uma obrigatória de extensão da constante que meio informa. Então esse efeito enfeitiça o meio e provoca desafirmação da constante em alguma escala, em desescalar da onda que mantinha a obediência do meio. Então o efeito desenfeitiça o meio e provoca desafirmação da constante em desescalar, né? Ela não tem a escalar, a desescalar é mudança da escala. Então é como se fizesse um bloqueio. E esse bloqueio obriga a desprover não só a interjeição do meio, que é assim, você se dividindo sobre o meio. Só que agora vai ser o meio, agora para você entrar em equilíbrio, não, na verdade é assim, pessoal. É o meio que divide por você, fazendo justiça, né? E agora em vez de ser o meio, ao invés de ser o meio dividindo por você, vai ser o meio mais efetores, mais enfeitiçadores do meio mais enfeitiçadores do meio dividindo por você. Logo o produto de desadequação de carga sobre você será uma depressão de vasos despreparados para o enfeitiçador. Nessa desadequação, você vai precisar solucionar, né? A solução da inadequação ou desadequação é doar extrativalência para a solução da inadequação ou desadequação é doar a extrativalência para a raiz da infertilidade, que
que é uma habilidade, ó, essa infertilidade que oclui o meio, ela pode ser tratada em uma operação de várias formas. E essas formas são as desexpressões orgânicas que manifestarão o sangue a decoroar a presença infértil de um ser, até gerenciar dessa presença uma fertilidade, ou seja, o destrajar sanguíneo sobre a subtração covalente dessa manifestação, dessa enfeitiçaria, sabe? Bom, vou mostrar para vocês aqui. Acho que tá nessa aqui. A propagação da energia em um meio, ela faz com que a desenergia, o descomprimento dessa energia, transcreva os comprimentos que desacordoam a energia no reflexo. Esse desacordoar a energia no reflexo é a falta que desensustenta a obrigação de um ser a comprimentar a energia que chega. Então, da falta que me falta, para me comprimentar em uma exatidão, eu vou desexpressar o complemento. E o complemento ele pode ser a cor, como a gente tem nos conhecimentos dos arcos de cores. Nós temos aqui a roda das cores. Arcos de cores, não, rodas. Roda das cores. Essa aqui, ó. Combinação de cores. Nós sabemos que todas as cores juntas, se eu rodar todas as cores, elas vão parecer que são brancas sobre uma fonte, né? E agora, se eu cessar a fonte de energia, as cores elas vão perder diferenciação, porque não vai ter um descomprimento a elas que desfaz elas serem o que elas são, né, na sua primazia. Da mesma forma que as cores elas sobre a química dos movimentos em reação de um detector e de uma fonte que desexpressa elas fazem recombinações que a gente diz visualizar os efeitos. A energia em meios materiais também. E esses meios materiais, eles podem ser conjugados no nível de transparência que a matéria ocupa. A transparência, ela é o quanto de insolação ela permite passagem. Meios opacos são meios rígidos que não permitem passagem de luz. Logo, são meios que não comprimentam a luz e são assim sob projeto da justiça da natureza. Meios translúcidos permitem passar alguma porcentagem de luz.
Logo, eles conseguem ser visíveis sobre uma parcela de comprimento de luz e destacar uma escala de translúcido, de lúcido, de transmissão dessa luz, né? Agora, meios transparentes, como a água, assim, a água limpa, cristalina, conseguem passar muita luz, e essa passagem ela descarrega, consegue transmitir a luz, né? Não é à toa que você olha para cima aí do seu quarto e consegue ver o material da sua lâmpada, né? E aí você percebe que ou ele é transparente ou ele tem uma escala de translúcido, né? Ou ele está dentro dessa escala de transparente e opaco. Escala define produto, né? Então, entre a localização escalar, a gente tem uma caracterização do produto. E nesse filtro de se importar com o produto, a gente desexporta a relação desse produto para com outras relações. Logo, as interseções sanguíneas e as ejeções de comprimento, de constrição e de interferência associativa nas descargas de transmissão de sinal, de colinergia, dizem a memória por assemelhação. Então, a sinapse ela desemplastifica sobre esses conselhos de assemelhação para poder desengrenar com mais eficiente as mudanças de faixas e revelar-se cada vez mais sensível a obedecer o ambiente, porque a desobediência do ambiente é contra a vida. Então não há mistério em entender como que o ser humano faz para poder organizar a memória, os sinais. Não há mistério. É tudo uma conjunção, um trilho, né? Que se desentrilha a partir da justiça dos elementos. A injustiça dos elementos descausa a essa trilha as interferências que fazem a percepção, a obediência, até que a justiça acorde a desafirmação que ele precisa dar para poder, dentro dessa escala, continuar vivendo sobre a sua promoção, sobre essa sua mudança. E aí, nessa transmissão de energia, né, a gente consegue ver dentro dessa adequação de justiça dos elementos, como cada animal, dentro da sua adaptação interior, cumprimenta o exterior e se desinforma pelo serviço desses elementos, né? Um deles é os mosquitos. Os mosquitos, que são seres relacionados a nós numa escala muito pequena, porém eles se parecem muito eles têm características que nós temos por viver na vida e se desrespeitar e respeitarem a esses elementos sobre as suas conformações. Logo, eles atingem nessas proporções as sensibilidades que eles precisam atingir para serem obedientes e conseguirem, dentro dessa obediência, permanecerem vivos. Vivos é cumprimentar, ser vivo é cumprimentar toda essa adequação que diz
que desenvolve sobre o eixo cognitivo do movimento da Terra sobre o Sol, sobre esse desenvolvimento aqui, ó, que desajusta, que se desentrega a justiça dos elementos em nós. Isso é ser vivo, né? Isso é servir a essa obediência. Então o desafio do mosquito é diferente do nosso, porém ele dentro da escala de vida, ele está para conosco, assim como a gente está para com essa obediência. Então olha só, se a gente faz esse retrato, a gente consegue respeitar mais esse estado da vida, né? Porque a vida ela é nobre por ter surgido, né? E tudo que surge nos acompanha ou nos ensina, entendem? Tudo que surge nos acompanha ou nos ensina os limites e os meios, né, de deslimitar. Vamos ver que a infertilidade que oclui o meio. Tá. Vamos ver aqui, ó. Sistema de irrigação. Imagens. Então, com a pesquisa, né, e o desenvolvimento da revolução agrícola e sobre ela e sobre o respeito da natureza, que diz ser justa por obediência aos elementos em seus estados naturais de ser, nós compreendemos que para a eficiência delas serem, nós em relação com elas, nós precisamos cuidar delas para que elas nos ajude a ser obedientes, né? Porque sem ela a gente meio que chega a esse estado aqui, ó. A gente fica atormentado, e com essa tormenta os hormônios que desenfrequenciam a contração, que supõe teorias ou comportamentos, né, ou qualquer outra nas regiões psicomotoras que desativam ou inativam o estado de ser e cumprimentar os outros seres a partir do desenvolvimento de déficits que pré-julgam as portas de se realizarem a atividade, ou seja, mantém o estado gorjeante de regiões íntimas do organismo, impedem que o sangue chegue e desfibrile, emocionando regiões do organismo, regiões que precisariam para o equilíbrio do ser se servir de sangue. Por exemplo, o pulmão, que se daria equilíbrio para a eletricidade percorrer o sangue, principalmente as moléculas gasosas que o sangue tem, e que faz o disparo muito mais rápido. O gás ele vai muito mais rápido e preenche, ele consegue chegar dentro de órgãos, dentro de fibras, né? Dentro de órgãos, por exemplo, o fígado, e em regiões do fígado assim, que são difíceis de chegar sem uma ajudinha do oxigênio, uma ajudinha do movimento. E aí, esse movimento, quem ensina nós a fazer é o cuidado da vida, né? Não só do filho, mas da natureza, para poder fazer uma relação elementar, ou seja, da justiça que a natureza serve
no ser justos a ela, para poder não se desexpressar, não descarregar mais do que a sacola ou do que o órgão precisa, né? E aí, essas estações, não, essa parte aqui, ó, não deve estar nada aqui. Aqui, ó. Não, vamos pegar, tá aqui. Aqui, ó. Então, toda essa relação nos formalizou inteligência. A inteligência é a obediência da união com as coisas que a gente consegue equilíbrio. Então, cuidar da natureza é fazer o balanço e observar desse balanço o desbalanço, para aprender com o desbalanço formas mais inteligentes e integrais de balanço, né? O balanço que a natureza, que a distribuição e o cuidado do solo faz, nos desbalança também na hora de colher e na hora de alimentar. Então tudo é um compasso que diz fazer cadeias de harmonia, né? Agora eu quero mostrar para vocês a infelicidade, né? Ou essa infertilidade que a gente falou que oclui. Então, a infertilidade que a gente falou aqui, ela é descausada pela infertilidade da capacidade de se satisfazer. Então, como a gente tem medo de ser contorcido, porque o contorcimento de nós revela dor, ou verga um mostruário de nós em estados de incapacidade de carga. Esse estado de quer dizer que o camarada ele não é tão eficiente como o outro. Então, a derivação de eficiências. Sobre essa derivação de eficiências, enquanto um já colheu eficiência e foi pontuado com determinado valor e outro não, diz aumentar ainda mais a retração. Então, a retração sobre os enfeitiçadores, que são aqueles caras que zoam, que desreconhecem a capacidade de ser vivo e de conquistar a obediência da vida, eles fazem retração, ou seja, eles aumentam o tempo de adequação de um ser que busca o estado de obediência. Então, nessas portas de fechaduras, abrir significa muitas vezes significa um ponto de partida. Esse ponto de partida
disparte do organismo a interjeição da conquista do movimento, que contorce de si para desenhar um ritmo de envolvimento com o outro lado, né? Então, se você pegar o estilingue, né? Estilingue, né? É um empecilho que desempecilha a partir da manobra que o agente faz nesse elástico que o descomprimenta o ângulo, né? Esse C, né? Esse ângulo, né? Que para nós faz um êmbolo aqui, né? E consegue administrar entre a pressão e a mira, né? A manobra, uma chegada. Então, olha só, esse descomprimento dessa garota aqui, que manobra e treina o manobrar, o mirar sobre esse ritmo aqui, ó, esse C, que ela faz um C aqui, ó, não faz? Não existe um C. Só que esse C ele vai para U ou ele vai para N. E o meio de U e de N principalmente num ângulo sagital, é uma reta. E a reta ela diz interseção entre esses dois alcances de segurar essa ferramenta, sabe? Manobrar ela para poder desmirar e acertar algo significa um equilíbrio de execução dessa ferramenta. Esse equilíbrio, enquanto essa menina está inflexionando esse plástico, esse elástico, o corpo dela está sofrendo essa reação, mesmo que num valor que é invisível. A visibilidade dessa sensação está no corpo dela, e a gente vê aqui, ó, no rosto e nos pés, se a gente vê nos pontos que fazem desinflexão, ou seja, nas esquinas dessa menina, o olho, o ouvido, as esquinas são isso aqui, ó. Quando eu coloco aqui para vocês no sistema sanguíneo e de onde ele sai, e todas as escalas de variação, principalmente dos calibres de sangue, que significam mudança de faixas, são pontos, são esquinas. Essas esquinas que fazem as dobras dizem abrirem as portas. As portas são as ejeções de vasos que são desangulados por seu estado natural. Então, no seu estado natural, eles já são desangulados. Então, aqui a gente tem vários Ys, né? Vários estilingues aqui. Percebe? Só que desses Y, desses estilingues, quando a gente faz um movimento assim, ó, no caso igual a dessa menina, a gente mexe na ordenatória. Então, a gente comprime um pouco um vaso, o calibre, e nessa compressão, o sangue que viria com força para cá desenforça em outro lugar, e essa desenforça em outro lugar sobrecarrega esse outro lugar a ponto de fazer uma tormenta, uma descompressão muito maior. Essa mudança de estado só vai ser conquistada em pleno se essa menina treinar bastante e desconstruir camadas de retenção. Essas camadas de retenção, ela precisa de compacientemente treinar esse movimento para poder
desconstruir camadas. Essas camadas vão fazerem ela resistir mais a esse esporte. É assim para todo esporte. Isso é uma construção. E isso é ela pedindo ao ambiente para que ela, dessa desobediência de ambiente dela mesma para com o ambiente, ela se justifique e se ajuste para ser obediente, mesmo ultrajando uma ferramenta, uma arma, um estilingue. Isso é de pai para filho, de natureza para o homem. E continuando então, nessas portas fechadas, abrir significa um ponto de partida, né? E aí a gente tem essa retração também, né, sobre os enfeitiçadores, que aumenta o tempo de adequação. Se a adequação é uma esfera, se a adequação é uma esfera, logo, a depender do material da esfera, o enfeitiçador vai desequilibrar o compasso da esfera de uma forma. Porém, o resultado é o desequilíbrio, a falta de algo. É uma esfera, a adequação é uma figura. A adequação é uma figura geométrica. Sabe quando uma pessoa, né, uma menina bonita, quer vestir um vestido, só que esse vestido tá largo demais ou apertado demais, e aí ela não se sente bem conformada bem sentida com esse vestido, né? Por quê? Porque o vestido sobre o corpo da menina acusa que a coisa não está no lugar, né? Então há uma acusação. Esses enfeitiçadores são acusadores de matemáticas em planos de fundo de um ser. Por exemplo, se o ser é desempregado, nesse desempregado existem várias camadas de adequação para conseguir se manter mesmo em estado de desemprego, sabe? E existem várias formas de adaptação de um ser assim na sociedade. Porém, os acusadores desse ser que moram fora do organismo desse ser virosam suas adequações, ou seja, desviram suas portas e aumentam a sobrecarga desse ser um desempregado, né? Não só para desempregado, mas para várias coisas na vida, né? Por quê? Porque é uma porta só, né? O desemprego relacionado à sociedade é uma porta. Quando o camarada está dentro dessa porta e alguém chama ele tem que vencer toda
a adequação que ele precisou para poder se manter, para poder estar nessa porta, sobre a região de fora. Então olha só, não tem a questão das pressões, assim como nessas garrafas, dessas garrafas que são fechadas, né, que existem invólucros, as coisas que estão dentro dessa garrafa, elas alcançam o equilíbrio de estar dentro, e as coisas que estão fora alcançam o equilíbrio de estar fora, assim como a menina tentando utilizar o estilingue, né? O treino vai fazer com que ela alcance, dentro da justiça dos elementos, a elementarização para poder comportar-se com justiça utilizando aquela ferramenta. Então, como existe a pressão de fora e a pressão de dentro, se alguém o chama, né, de desempregado sem solução, sem um filtro de solução para que o elemento que está dentro de uma porta de desempregado e vai passar para outra sem solução, a pessoa vai tirar foto da desgraça, desculpa a palavra, da referência que distraciona dele a negatividade de estar do lado de fora. Então, pressões e seus raios X de passagem. Então, toda a esquina ela descontraciona, né? Então, se eu tenho uma passagem aqui, uma porta aqui, que é a porta da vida, no caso da nosso esquema de divisão, eu tenho a pressão de dentro e a pressão de fora. A pressão de dentro é o meio, e a pressão de fora, a pressão de fora, Ctrl X de novo, galera. A pressão de fora, ela é o meio, e a pressão de dentro é o ser. Só que existem vários foras e vários dentros, principalmente com as revoluções culturais. As revoluções culturais desenvolveram vários figurinos para poder desentregar mecanismos de pressões no ser, de impressões no ser. Esses mecanismos de impressões no ser, que despressionam eles a serem diferentes, fazem com que eles acreditem estarem dentro de compartimentos. Então, eu acredito estar dentro de compartimentos costurais, né? E desse gosto ser parte coautora dessa sensação. Logo, isso importa um valor, e dessa porta uma pressão, que é o comprimento de compressão que um ser precisa dar para se sentir em equilíbrio dentro dessa repartição costural. É costural ou cultural? Para mim é costural, porque é uma costura, né? É um tecido sintetizando o ser que se desenvolve, a desorganização de um órgão ou um agrupamento de seres que entregam um produto, né, um órgão. Então, desse gosto, e aí desimporta. Então, nessas portas existe
esse perigo, né? Esse perigo. O ingresso, né? Se o chamam de desingressado, isso faz cultualmente, né, processualmente, psicologicamente, um processo de desgostado no ser, mesmo que o ser seja vivo e obediente à natureza. Essa sobrecarga que descarga nesse ser rouba, né, disseca, né, desidrata esse ser, e esse ser sente regiões sendo desidratadas por dados de manifestações costurais, né? Agora, essa desonestidade capital é uma confluência de justiça, que busca justiça praticando o estado da arte. Logo, os acusadores ganharam da matéria experimentos matemáticos que desenvolveram várias depressões que dizem depressão aos seres, descrevendo subliminarmente a colação de grau desse interior despressionado por esses operadores de lógica acobradas de pressão. Pressão o quê? De vasos interferências, né? Uma vez que os vasos que administram, uma vez que os vasos administram a impressão. Descrever. Eu não vou mexer nisso aqui não. Agora nós vamos para a última conversa aqui, ó. Nós já preencheu muito aqui o conhecimento. Mas então acontece que o ser hoje em dia ele está virtual, ele está naquela de ter ou não ter, eis a pressão, e ele está se sentindo preso nessa cadeia que desencadencia ele no complexo de se sentir aceito nessas regências de expressores. Uma vez que as pessoas se vestem e querem desexpressar
parte de uma complexidade que não é a própria vida, que é uma desinjustiça de treino para se justificar na vida em sociedade. Pode ser bom para alguns, sim, para outros não. É o que a vida tem dito e o que os sistemas de saúde e todos os outros sistemas educacionais, sistemas de trânsito, sistemas todos têm dito, né? Enquanto alguns têm se divertido, outros têm perdido filhos, perdido netos. Enquanto alguns têm ganhado status financeiros, alcançado empregos no exterior, aprendendo a falar as coisas, outros não tem condições nem de pagar ônibus para poder ir na escola, né? Ou precisam de ser alimentados pelo poder público, né? Pela comida da escola. Enquanto uns moram em bairros ricos e têm vários dinheiro, uma porção de dinheiro no banco que ele nem precisaria ter, outros têm que trabalhar o dia para poder colocar a comida na mesa, né? Para ter o do dia. E é assim, né? E aí, e no meio desse opaco e desse transparente, os translúcidos vão digitando, vão escurecendo algumas lucidez e vão abrilhantando outras, né? Nesse processo eu chamei aqui de acosturação. E tudo isso vai despontuando a gente nesses efeitos de sangue ultrajado. Porque se você está motoramente desafetado, por exemplo, se você machuca o braço aqui, você está motoramente desafetado, você tem um sinal psíquico aqui, ó, que descarrega esse desequilíbrio desse efeito, desse efeito, né? Agora, esse efeito descosturado aqui, ele pode, mesmo sendo sem esse machucado, ser construído psiquicamente, sabe? Então tem muitas pessoas que são descosturadas psicologicamente a se sentirem com perna quebrada, mesmo não tendo, porque bastava sair na rua e caminhar um pouquinho que as coisas seriam mais processadas, você conseguiria mastigar melhor essas indigestões, né? Você teria mais paciência para poder enxergar o seu valor, o valor de ser vivo, longe dessa inadequação enfeitiçada, porque ser vivo é tudo, entendeu? O resto é só só aqueles dizeres dos seres para com as obediências que, mesmo sendo desobedientes, vão conseguir uma obediência que vai ser sustentado pela receita de obediência dos elementos, né? Ou seja, a justiça. E que a justiça seja feita, né? Porque o que mais tem é injustiças, né? Translucidez. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e tenham entendido as porções de conhecimento que a gente buscou entender aqui nesse vídeo. Um abraço para você e até o próximo vídeo.